Seja bem-vindo ao MedCellCast. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado na sua jornada rumo à residência médica, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê, sou ginecologista e obstetra, professor de GO aqui da MedCell. E hoje o nosso videocast vai ser sobre cirurgia, as questões de cirurgia das provas de residência, que acho que é um tema que muita gente quer ouvir, quer debater. Vamos falar sobre as dificuldades, vamos falar sobre o que é que eles usam de artifícios para trazer as famosas pegadinhas das questões de cirurgia. E para isso, né, nada melhor do que eu trazer aqui dois grandes cirurgiões para poder estar junto com a gente. Professor José Américo Bach, seja bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Jader, Professor Cássio Rupert, seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. E então hoje a gente chamou vocês dois aí pra gente conversar sobre cirurgia, na verdade, e falar sobre aquela coisa bem do DNA da prova, né? Porque às vezes a gente tem uma diferença bem grande, né, entre o que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa prática, daquilo que cai na prova. O nosso objetivo é realmente a gente ir na veia das questões e entender quando que essas questões elas são desenhadas, são construídas, né, para confundir o aluno. Então a gente vai trazer várias dicas aí realmente para as questões de cirurgia. E a primeira pergunta que eu queria trazer para vocês é que a gente sabe que cirurgia tradicionalmente, estatisticamente, é das 5 grandes áreas a que tem o maior número de erros. O pessoal acha que é epidemia e saúde coletiva, não é cirurgia. Então, queria que vocês tecessem comentários aqui pra gente de por que vocês acham que as questões de cirurgia costumam ter um índice de erros um pouco maior. Qual que é o ponto, os pontos, né, que possam justificar isso? Olha, Jader, quando você fala em índice de erro, eu acho que é assim, de gabarito que é questionável, né? Então, eu acho que isso é basicamente decorrente do fato de que cada serviço tem uma conduta diferente. Então, tem um professor meu que brincava, disse que medicina não é baseada em evidências, é mais baseada em dogmas e tradições. Então, se você tem alguns dogmas, algumas tradições cirúrgicas de certos serviços que são tomadas como verdades absolutas e que são colocadas muitas vezes nas provas, e aí você não tem uma única referência bibliográfica, você não tem uma única fonte para se basear em toda a prova. Exceto no trauma, que a gente tem o ATLS, você tem cada serviço utilizando um livro ou outro diferente, você tem cada especialidade utilizando uma conduta diferente. Então, é uma prova que pode cair muita coisa diversa, muita coisa diferente. E nesses assuntos diferentes, você ainda pode ter condutas variáveis de um serviço para o outro, que não necessariamente estão erradas. Então, acho que daí a gente tem que ter o primeiro ponto de vista para se preparar para a prova em cirurgia, é saber onde você quer passar. Aí, a depender disso aí, você vai procurar ver as questões daquela prova, ver as especialidades que mais caem e ter, de alguma forma, acesso às condutas principais. Não sei se o Cássio tem alguma outra opinião sobre isso aí. O que você acha, Cássio? Eu acho que o primeiro ponto é realmente esse, a questão da controvérsia, né? Porque tem muitas condutas diferentes, instituições diferentes adotam referências diferentes. Então, o que pode ser correto para uma banca A pode não ser para a banca B. Eu acho que esse é o principal ponto. Mas tem outros 2 pontos que eu vejo também, que eu tiro muito as dúvidas de alunos, e eu vejo que muitas vezes eles têm dúvidas porque ou eles falham na interpretação do enunciado, que às vezes é um enunciado mais complexo, e principalmente também quando tem esse enunciado complexo, às vezes o aluno não consegue identificar alguma pista na questão, no enunciado. Então, muitas vezes tem uma pista, um dadozinho que aparece ali no meio que vai te direcionar para a resposta A e não para B, e que às vezes o aluno não enxerga aquilo ali. Então, em cirurgia, geralmente quando ele põe algum dado lá positivo, isso quer dizer alguma coisa. Então, a gente tem que sempre tentar procurar essas pistas nos enunciados. Porque geralmente vai ter alguma coisa que vai indicar qual vai ser a resposta correta. Se a gente falha em identificar isso, a gente acaba caindo na pegadinha ou caindo naquela que parece a alternativa correta e às vezes não é.
Eu acho que também pela cirurgia ser uma especialidade muito prática, né, também acaba dando margem, né, para ter essas nuances, né, de conduta que às vezes pode variar, às vezes pode ter alguns serviços que vão ter uma conduta mais conservadora, outros que vão ter uma conduta mais imediata, né, então acho que existe também esse ponto, né, que pode acabar trazendo esses vieses aí, né? Mas o ponto que o Cássio falou é importantíssimo. Na prova como um todo, não só na questão de cirurgia, mas questões de conduta, ele tem que ter um caso clínico clássico, porque não pode você, em um parágrafo, colocar um caso clínico para chegar a uma conduta e colocar lá vários dados, né, para você chegar a uma série de perguntas. Então, tem que estar lá a resposta. E para estar num parágrafo a resposta, você tem que procurar as palavras-chave. Então você tem que procurar ali. Então vai ter lá o sinal do grão de café, vai ter lá um timpanismo na área hepática, vai ter algum dado que aquilo ali é patognomônico de uma situação clínica e você consegue acertar. Eu acho que o treinamento para responder a prova é muito baseado nisso, achar os padrões mais clássicos das diversas situações clínicas para você identificar e aí saber a conduta mais utilizada, a conduta mais padronizada, tanto de exame complementar quanto de terapia. Se você partir desse pressuposto e estudar as principais síndromes clínicas cirúrgicas, acho que você já está um passo bem à frente dos concorrentes. É isso aí. Essa até a parte de questão de controvérsia, que eu não vou avançar ainda, eu sei que a gente vai entrar nesse tópico, mas eu anotei aqui, pelo menos 9 tópicos bem controversos que a gente vai discutir daqui a pouco. Muito bom, excelente. Então, falando em controvérsias, né? Eu sempre digo que, bom, quando a gente fala de controvérsias, a minha especialidade também é uma das tops aí, né? A gente brinca que a GO, se ela fosse uma escola de samba do Carnaval do Rio, a nota controvérsias na literatura, a nota seria 10. Porque ela também tem absurdos de controvérsias. E eu vejo que a cirurgia também tem, né? Também é uma área que traz bastante controvérsia. O que vocês acham, assim, de pontos controversos dentro da cirurgia, né? E de que jeito que isso impacta nas questões de prova? Eu vou pedir para o professor José falar primeiro, porque como eu notei muita coisa, se eu falar tudo, talvez eu passe por todos os tópicos que ele ia falar. Então, fala primeiro, professor, aí eu entro em seguida. Não, veja, eu acho que o que não é controvérsia é mais fácil da gente achar do que o que é controverso. A única coisa que não é controvérsia de jeito nenhum é o trauma. Se você pegar o ATLS, ele é padronizado e vai ser seguido no mundo inteiro em todos os serviços. Fora isso, você vai ter uma controvérsia na maior parte das coisas. Vamos falar de câncer de reto. Câncer do colo retal é um dos assuntos principais. É cheio de controvérsia. Idade de rastreamento é controversa. Vai ver o tratamento do câncer de reto é controverso. Então, é uma coisa extremamente controversa e é o principal assunto, por exemplo, de câncer do aparelho digestivo. Você vai pegar cálculo na vesícula, que é outra coisa super comum. Vai ter um monte de controvérsia. Aí, opera o assintomático ou não opera, né? O guideline fala para não operar. Na prática, você vê que vai operar todo mundo. Então, você vai ter que ver que cada especialidade tem um monte de controvérsia. Doença do refluxo. Vai operar que paciente? Tem um BART, opera ou faz tratamento clínico? Então, a conduta é muito variável. Mas, geralmente, nesses temas controversos, exceto algumas bancas que querem, obviamente, favorecer os alunos da casa, eles não costumam pedir a conduta controversa, mas eles gostam de mergulhar nesses temas, porque esses temas controversos são aqueles que movimentam os congressos, que mobilizam as pessoas, que geram ânimos maiores. Então são aquelas coisas que estão na mídia. Então vamos falar de doença inflamatória intestinal, de uso de um biológico ou do outro biológico, de operar ou não, fazer dilatação endoscópica. Então tem muita coisa que eu posso falar de cirurgia e a gente não tem assim uma conduta padrão. É por isso que eu bato na tecla que o aluno tem que saber as síndromes clínicas clássicas, a investigação tradicional, o melhor exame e a partir daí a conduta mais comum. Não deve se fixar tanto e procurar tanto mergulhar nas controvérsias porque ele vai ficar louco. Agora, depois que ele definir o foco da prova dele, que instituição vai ser, aí ele pode ir atrás de saber as condutas controversas naquela instituição lá. E eu vou citar aqui, eu vou entrar em alguns tópicos que o aluno deve ter cuidado quando ele for estudar esse tema, justamente buscando isso. Qual que é a conduta daquela instituição que ele quer. Porque são tópicos em que a gente tem, muitas vezes, diretrizes internacionais
explicando alguma coisa, que deve ser tomada uma conduta de certa forma, e às vezes a gente vê que na prova cai de outro jeito. Então, o primeiro tópico que eu notei aqui, profilaxia nas cirurgias de herniorrafia, com tela. A gente já tem a diretriz da Sociedade Brasileira de Hérnia, Sociedade Europeia de Hérnia, indicando que não falando que não é mais indicado, né, o uso de um antibiótico profilático na herniorrafia com tela no paciente de baixo risco, a não ser algumas situações, tipo hérnia bilateral, hérnia recidivante e tudo mais. Mas a gente vê que nas provas, muitas bancas ainda cobram o uso de antibiótico profilático nas herniorrafias com tela. E você vê, é uma questão que já tem diretriz internacional, europeia e brasileira falando que não é indicado em todo paciente. É porque eu acho que é interessante assim, o infectologista coloca assim, cirurgia limpa com prótese. Aí vai colocar uma válvula cardíaca, uma prótese ortopédica e uma tela no mesmo balaio. Aí ele dá o controle de antibiótico. Eu acho que é a visão aí do cirurgião especialista se contrapondo a visão do infectologista, que tem que dar uma conduta mais padrão para o hospital. Ele nem tem como saber como são as cirurgias todas, né? Então aí é a diferença também, né? Tem a regra e tem a exceção, né? Esse que é o duro, isso que dificulta às vezes um pouco a vida do aluno na cirurgia. Tem a regra e tem a exceção. Outra coisa que chove controvérsia é exame pré-operatório. Rapaz, tem muita divergência aqui. Tem diretriz do NICE do Reino Unido, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem lá o SABESTON, tem diretriz da Associação de Médicos de Família dos Estados Unidos e tem bastante divergência nisso aí, porque tem muita coisa que tem uma recomendação forte, moderada, fraca, e você pode seguir ou não, principalmente com relação ao eletrocardiograma e função renal. Então tem uma diretriz que vai falar que o eletrocardiograma, cirurgia de médio e grande porte, você vai considerar acima de 60. Se não for médio e grande porte, você vai fazer acima de 40, digo, e acima de 60 em qualquer cirurgia. E tem outra diretriz que fala que só se for um ASA 2, que tem doença cardiovascular, ou ASA 3 ou mais. Se for ASA 1, nem se tiver 70 anos você não vai fazer. Então, às vezes, na prova, o aluno fica meio perdido. O que eu faço? O que eu respondo aqui? Porque tem uma banca que escolhe uma diretriz e tem outra que escolhe outra. Então, esse é um tema que chove controvérsia aí. Exame pré-operatório. Outra que o professor José Américo falou, a questão da vesícula, né? O paciente assintomático. Tem banca que considera diabetes, tem banca que não considera, né? Pólipo pequeno, tem uma banca que considera e outra que não, quando é associada a colelitíase, né? Outro tópico aqui, que tem bastante diretriz, eu até anotei aqui quais são, anastomose primária na diverticulite perfurada. A conduta clássica é a cirurgia de Hartmann, Rinchey 3 e Rinchey 4, você faz a secção e não faz anastomose. Mas tem várias diretrizes de 2018 para cá, da Sociedade Americana de Cirurgiões Colorectais, da Sociedade Europeia de Coloproctologia, da Sociedade Mundial de Cirurgia de Emergência, do SAGES. Então, tem pelo menos 4 diretrizes que falam que na diverticulite perfurada, Rinchey 3 e 4, se o paciente tiver boas condições clínicas, não tiver instável, com acidose, chocado, se você avaliar a condição clínica e for favorável, você pode fazer anastomose primária, mas isso a gente não vê em nenhuma prova. A princípio, todas as provas entre 3 e 4, eles vão indicar a cirurgia de Hartmann. Então, isso aí também, às vezes, pode deixar o aluno meio perdido. O que eu respondo? O que está mais recente na literatura ou o que as bancas cobram geralmente nas provas, né? Outra questão, o uso de tela nas hérnias encarceradas estranguladas. Isso aí até já não vê mais tanto essa visão antiga nas provas. Tumor carcinóide, estou terminando já, gente, nesse tópico, mas é que tem bastante coisa que eu quero deixar o aluno atento nesses tópicos. Tem prova que fala que é mais comum um apêndice, mas as pesquisas de 2000 para cá mostram que o ileocídio é o mais comum no trato gastrointestinal. Antidiabético, que é outra coisa que tem bastante controvérsia, manometria antes da cirurgia de refluxo para definir o tipo de válvula ou não. E por último, indicação de tomografia no TCE e trauma raquimedular. Tem um ATLS que guia, né? Tem uns fluxogramas com Nexus, regra canadense, e geralmente as provas seguem isso, mas tem algumas ainda que podem ficar numa área cinzenta ali de indicação.
Acho que talvez uma dica que a gente possa deixar, então, é pro pessoal, foi o que você tinha falado, né, Zé? De deixar, na verdade, o aluno ficar atento àquilo que... ao edital e ver qual é a bibliografia que aquela instituição vai indicar, né? Ou que costuma, se não tem referência bibliográfica, qual que é que aquela instituição costuma usar, né? Eu acho que ele tem que aprender o que é clássico, porque é o que vai cair. E assim, essas condutas, elas caem nas provas difíceis, essas condutas mais controversas, né? É uma questão difícil. O grosso das questões não aborda esses aspectos controversos, mas você tem que saber que... Primeira dica, assim, você não pode brigar com a prova, né? Se você vê que a prova caiu uma questão controversa, fala, tem uma questão controversa, vai ser uma questão difícil, eu não vou ficar com raiva da prova por causa disso. Eu vou ver aqui uma ou outra, vou ver o que ele quer, parece que ele quer isso. Vamos ver, ele fala assim, mais frequentemente é realizada anastomose ou Hartmann? Mais frequentemente o Hartmann. Então, às vezes, a pergunta que ele coloca, uma palavrinha ali, vai te mostrar o que ele quer. Então, isso é controverso, mas mais recentemente foi proposto, mais frequentemente é realizado. Classicamente, a conduta é. Então, a depender dessa palavra, você pode resolver a sua controvérsia. Mas, mesmo assim, são questões que eu considero difíceis, porque o volume de assunto na prova de cirurgia é muito grande. É claro que eu vou falar de trauma, vou falar de emergência cirúrgica, vou falar de base da técnica cirúrgica, vou falar de anestésicos locais, tem algumas hérnias, tem alguns assuntos clássicos aí, os principais temas de gastro, mas pode cair ortopedia. Eu fiz uma prova que de 20 questões caíram 8 de ortopedia. Então pode cair um monte de ortopedia, pode cair um monte de cirurgia infantil, pode cair só infecção em cirurgia a prova inteira. Eu vi uma prova de 2021, que tinha 12 questões sobre infecção em cirurgia e que explorava o quê? O infiltrado celular de cada fase da infecção, da cicatrização e só isso. E aí, quer dizer, eu até perguntei pro colega falar, foi um infecto que fez a prova de cirurgia? Fala a verdade. Deram pro cara da CCH fazer a prova de cirurgia, né? Porque não tinha nenhuma questão de clínica cirúrgica. Era a tese de doutorado da pessoa que... Então pode cair qualquer coisa, é aprofundado, mas o aluno não pode querer estudar tudo que ele não dá conta. Ele tem que estudar as síndromes clássicas, saber a conduta padrão e ter a esperteza para saber o que o cara da banca quer ouvir. E dentro das especialidades, eu acho que tem que estudar o clássico também, né? Se for pegar, por exemplo, coloprocto, né? Câncer coloretal. Se for pegar uro, tem que estudar câncer de próstata, litíase, que são coisas que caem, né? Então, exato, dentro das especialidades, aquilo que é mais clássico, né? Costuma ser o mais abordado, né? Claro. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês é em relação a referências bibliográficas. A gente sabe que a gente tem fontes diversas, diretrizes diversas e temos os livros clássicos de cirurgia. Não é? Eu digo que no meu tempo o livro clássico era o Sabiston, era a Bíblia da cirurgia. Imagino que ainda seja, né? De referências bibliográficas, o que vocês poderiam citar assim como base para as provas em geral de residência aqui no Brasil? O que as bancas costumam usar como referência? Olha, eu acho que isso não existe a resposta a essa questão, viu? Isso é um grande problema. O que a gente tem? A gente tem o ATLS, isso é a referência mais básica, você tem que estudar pelo menos os 4 principais capítulos, 5, atendimento inicial, choque, trauma crânioencefálico, abdominal e trauma torácico, esses são os principais. Pode estudar um pouco de vias aéreas também, se quiser, mas esses aí são os principais que você tem que estudar a fundo. Aí você vai pegar manuais, não tem jeito, você não pode pegar tratados. Se você pegar o Sabiston para estudar, acabou. Primeiro, o Sabiston é um livro que ele não é atualizado em todos os tópicos. Esse é um grande problema, porque o Sabiston, se você, por exemplo, eu faço mais gastro e coloprocto, eu vou ler um capítulo de coloprocto do Sabiston, está desatualizado. Então não são esses tratados, eles demoram muito a sair e a velocidade do conhecimento hoje é muito grande. Então para a prova eu acho que tem que recorrer a manuais, não tem jeito. Então a gente tem alguns manuais de cirurgia mais curtos, mais enxutos que podem ver. Se você tiver acesso a manuais específicos, por exemplo, tem o manual da American Society de Coloprocto, é muito bom, mas aí você vai estudar um ou outro capítulo ali, os capítulos principais, é bem resumido, é muito bom. Você tem o Washington Manual of Surgery, que é um ótimo manual também. Então tem alguns manuais que você vai ver. Mas hoje em dia o aluno ele vai recorrer
recorrer muito à internet, né? A consensos, a diretrizes. Então, eu acho que tem que focar nas diretrizes. Então, ele citou aqui a Sociedade Mundial de Cirurgia de Urgência, tem diretrizes excelentes de apendicite, de tudo. E você não precisa entrar em todas as questões que ele se coloca, porque ele coloca questões para especialista. Então, pergunta assim, no paciente com um pouco de secreção purulenta, periauricular e o seco meio duvidoso, você deve fazer tal coisa. Não. Ele vai entrar nas questões básicas que caem na prova. Então, às vezes, esses guidelines, eles são muito aprofundados, mas ele responde a uma série de perguntas. Então, ele tem que ter a inteligência de pegar as diretrizes, os guidelines das principais sociedades, quando tiver a sociedade brasileira aí atrás, quando não tiver brasileira, pegar a americana ou europeia, né? Às vezes é inglesa, tem muita coisa boa também. E você vê as questões principais que caem na prova. Não precisa ler todo o manual. Então, eu acho que hoje em dia não tem um livro para ele seguir. Eu seguiria diretrizes, guidelines, né? E o ATLS, basicamente isso. Tem alguma outra dica boa aí? Eu acho que essa é outra questão, que a vida do aluno para a cirurgia é difícil, né? Porque eu não sei se é assim do professor Jader, mas pelo que eu me lembro, tipo, o GO é o manual da Febrasgo, né? Que traz as atualizações e tudo mais e pode ser uma referência. Saúde coletiva vai ter os manuais, o caderno básico de atenção do Ministério da Saúde e tudo mais. Tinha um resendinho. Em cirurgia... Tem. Resende, nossa, né? O resende ainda é referência. Resendinho ainda é. O resendinho, baita desenho lá, é ótimo. Agora, por exemplo, o livro texto, o que o professor falou, o Sabeston, eu fui ver, a última edição do Brasil é 2019. Foi publicada em 2019, a 20ª edição. Eu fui ver as referências, as últimas referências são 2015, 2016 eu quase não achei. Então é um conhecimento que está pelo menos 8 anos desatualizado. Eu fui lá ver o capítulo de colecistite, é uma página de colecistite do Sabeston. Então tem muita coisa que é incompleto. E aí você vai ver, prova, show, não tem uma referência nacional, um livro nacional que é bom igual o Febrasgo. A gente tem os manuais, como o professor disse, mas não tem uma referência única, né? Padrão, como fosse uma federação. E aí você vai ver muita prova perguntando, por exemplo, das diretrizes de Tóquio. E isso aí foi publicação em 2018 e não tem uma referência ainda internacional aí, que todas as bancas adotam, mas tem o guideline, tem a diretriz que você pode buscar na internet. Que então, é de graça. Eu acho que tem... É de graça, tem várias aqui sociedades que emitem diretrizes muito boas e que, assim, pergunta e resposta, são bem práticas, né? Então, eu destacaria a Sociedade Brasileira de Hérnia, inclusive, falando da SBH, né, a Sociedade Brasileira de Hérnia, eu já vi várias questões de prova, copia e cola do texto da diretriz da SBH para manejo de hérnias inguinocrurais em adultos. Então, é copia e cola, ele está lá igualzinho está no manual. Então, vocês veem que os autores, eles estão usando esses manuais também, né, essas diretrizes, esses guidelines, para elaborar as questões. Então, eu diria Sociedade Brasileira de Hérnia, tem a SBH, que é de hepatologia também, que fala lá sobre manejo de hemorragia digestiva alta varicosa, tem diretrizes de toco para colecistite e para colangite, que tem caído, tem várias diretrizes do American College of Gastroenterology, que são muito boas também, e que as provas, sempre quando eu comento uma questão, eu vejo que a resposta quase sempre está de acordo com essas diretrizes, quando é essa área digestiva. European Hernia Society também. Diretriz de Atlanta para pancreatite. Tem essas que o professor citou da Sociedade Mundial de Cirurgia de Emergência, que tem várias que são muito boas também. E da ESG e do SAGES também, que tem algumas diretrizes que podem ser bem úteis assim, no estudo. E que são perguntas e respostas que você pode ir na parte mais básica ali e mergulhar ali rapidinho, você consegue se atualizar. Quando tem consenso brasileiro, também é uma dica para o aluno, né? Consenso brasileiro de câncer gástrico. Nós está lá todas as perguntas específicas. Então, alguns temas a gente tem consenso brasileiro. Então, eu não vou estudar um tema, vou estudar o de câncer de estômago. Vai no consenso brasileiro. Não tem consenso brasileiro, não tem diretriz brasileira, procura americana. Conhece as principais sociedades que tem e vai atrás. Eu acho que esse é um caminho melhor para ele estudar. Só não pode perder tempo indo em todas as perguntas aprofundadas para o especialista. Vai nas perguntas mais básicas, as perguntas que estão respondendo a dúvida que ele tem de acordo com a questão, porque o aluno que se prepara para a prova tem que se preparar baseado em questão. Não pode pegar uma diretriz e ler a fundo sem saber o que cai na prova. Ele tem que ver o que está caindo na prova e vai ver na diretriz a resposta às dúvidas dele. Acho que esse é o caminho, mas
infelizmente não tem um livro. Acho que o único livro que tem que ler é o ATLS, os principais capítulos. É isso aí. Como você falou, a diretriz não vai ler inteira. Se você for pegar a diretriz de Tóquio, são 5 ou 6 documentos que são enormes. Aí você vai ver o que cai na prova. Classificação de gravidade, critério diagnóstico, fluxo problema de conduta. São poucas coisas ali que vai cair, né? E geralmente são as imagens, né? São as imagenzinhas que já tem o algoritmo desenhado na diretriz, é o que cai na prova. É isso aí. Você rapidinho ali já pega o tratamento. E eu acho que é importante a gente frisar que é exatamente isso que a gente faz aqui, né? Em todas, não só na cirurgia, mas em todas as áreas. Então a gente acaba costurando, né, todas essas diretrizes, toda essa base teórica que a gente tem para poder entregar para o nosso aluno aquilo que realmente importa, né? Então no material que a gente produz, tanto o material teórico, quanto o banco de questões, quanto as aulas, as videoaulas, são justamente para poder entregar aquilo que realmente importa, né, de toda essa base teórica que a gente tem. Né? Aquilo que é mastigado. Fala assim, a aula de colestite e colangite, os slides são as imagens do guideline dos critérios de Tóquio. Guideline ATLS de trauma toda baseada no ATLS. Se você pegar câncer de estômago, baseada no conceito brasileiro e no guideline japonês. Então é isso que a gente vai ter nas aulas da gente, basicamente o resumo disso que cai na prova de acordo com as questões. A gente lê questão há muitos anos, né? Então você vai lendo questão, comentando, dúvida de aluno. Então você sabe que o que o aluno pergunta para você 10 vezes é o que você vai responder na prova, para que ele não tenha mais essa dúvida. Você sabe que cai na prova, quais são as dúvidas. Então a gente monta todo o nosso curso baseado no que cai na prova. A gente, inclusive, tem enxugado as aulas, né? Se pegasse assim, 5 anos atrás, a gente tentava cobrir todo o assunto. Hoje em dia a gente está enxugando para colocar mais o que cai na prova, para o aluno ter um material mais enxuto e mais adequado com essa correria do dia a dia, mais acessível, né? Então, nosso foco agora tem sido direcionar cada vez mais para a prova. Uma dúvida que eu acho que todo mundo está querendo ouvir a resposta de vocês, que a gente sabe que em todas as áreas existem as famosas pegadinhas, né? As famosas ratoeiras de questão que eles colocam ali. Eu sempre digo que é como se fosse uma ratoeira que bota o queijinho ali pro rato, né? Pro rato vir ali e morder o queijinho. E na cirurgia a gente sabe que tradicionalmente tem alguns artifícios que são usados pelas bancas para poder montar as famosas armadilhas de questão de prova. O que vocês citariam como armadilhas comuns, né, nas questões de cirurgia que as bancas costumam usar? Pode começar aí, Cássio. Tá, eu dei uma revisada, eu tenho um banco com mais de 3.000 questões que eu comentei. E sempre quando tem alguma questão assim, eu ponho pegadinha ou controverso, alguma coisa assim. E aí eu fui localizar e eu vi que o número de questões que tinha mais, assim, esse tipo de ratoeira, o primeiro tópico, o primeiro campeão, eles te apresentam um paciente com trauma abdominal que está hemodinamicamente estável, só que ele fez um FAST. E esse FAST vem positivo, vem com sangue na cavidade. E aí ele quer te induzir o que? Você pensa, FAST positivo é laparotomia. Só que o paciente está estável, ele deveria ir para a tomografia. Esse paciente nem precisava fazer o FAST, podia ir direto para a TC. Então essa é uma pegadinha bem frequente. O paciente estável, com trauma abdominal, ele te dá um FAST positivo para te induzir a responder laparotomia, quando a resposta, na verdade, vai ser tomografia. Essa é bem frequente. Outra de trauma também que eu vi bastante eles te apresentam também um paciente estável que faz uma tomo e tem uma lesão hepática ou esplênica com hemoperitônio. E eles também querem te induzir a falar, tem sangramento, tem sangue na barriga, tem que operar. Mas também a mesma coisa, o paciente que está com trauma de víscera maciça e tem um peritônio, mas está hemodinamicamente estável, ele pode ser conduzido com um manejo não operatório. Então isso também é bem frequente, né? Mais duas, assim, bem simples, ou também de trauma. Trauma eu acho que é campeão nisso aí. Eles põem lá um enunciado cheio de problemas, o paciente cheio de lesões no A, B, C, no D, no E, e aí eles põem uma lesão, por exemplo, muito grave no D, para te induzir aí primeiro no D, em vez de seguir a sequência do A, B, C, D, E. Então essa é bem frequente também, eles tentam te assustar por um caso que está com uma lesão muito grave no C, por exemplo, e aí para tentar fazer você esquecer do A, quando você tem que sempre seguir a sequência correta, né? E uma outra que eu vejo às vezes também é eles colocarem assim, perguntar qual que é a lesão hepática que mais sangra,
aí eles põem lá hemangioma na primeira opção. Você fala, opa, hemangioma, é sangue e tal, marca lá. Quando na verdade não é, né? É o adenoma. Então esses são as questões, os tópicos que eu vi mais frequentes. Eu acho que de trauma tem uma pegadinha que cai sempre, é o seguinte, vai colocar o cálculo da superfície corpórea queimada. Aí ele joga lá uma área de primeiro grau. E só entra pro cálculo segundo e terceiro grau. Então ele coloca o primeiro grau, é uma pegadinha clássica. Você não calcula o primeiro grau. Senão ele vai pra praia sem protetor solar e tem que tomar uma reposição volêmica gigante, né? É verdade. Então o primeiro grau não entra no cálculo da superfície corporal queimada. De trauma também o que cai muito é assim, o paciente tá bem, tudo, você manda o paciente pra tomografia. E aí o paciente instabiliza. Qual a conduta? Então, sempre que o paciente instabilizar, a conduta é você voltar pro ar. Traz para a sala de emergência, intuba, rever via aérea. Então, sempre tem isso. Você instabilizou, então vou fazer um FAST. Qualquer alteração durante o exame primário ou instabilidade do exame secundário, você volta pro ar do ABCDE. Então, isso é uma coisa que, de trauma, acho que essas duas são bem clássicas, né? E caem de pegadinha, mas eu acho que bem isso pontuado, hein? Achei muito bom. Olha, sair do FAST eu mesmo ia errar. Eu já ia marcar laparotomia. Olha aí, ó. Ver como é importante a gente falar, né? De pontuar isso. Às vezes a gente tem aqueles conceitos já fixos, né? Não, FAST positivo tem que ir pra cirurgia. Mas olha aí, ó. Se o paciente tá estável, né? Então, às vezes a gente não tem que valorizar só essa informação, né? Na verdade... Não, claro. O trauma abdominal, ele é uma coisa que abre muita pegadinha, porque se você estudar o trauma abdominal como um tópico único, você se confunde. Você tem que dividir o trauma abdominal em algumas doenças diferentes. Uma doença é o trauma abdominal contuso. A conduta é FAST no estável, tomografia no estável, e se tiver alguma indicação formal de cirurgia, uma peritonite, é cirurgia. Outra doença é a arma de fogo, que vai ser geralmente laparotomia. E uma outra é a arma branca. Se você separar em 3 doenças diferentes e aprender a conduta para cada uma dessas doenças, você acerta a questão. Aí se você colocar trauma abdominal, a conduta trauma abdominal é FAST, você vai se confundir. Então acho que o segredo aí é você separar em 3 doenças diferentes, apesar de às vezes os mecanismos serem sobrepostos, mas assim, um é o penetrante, arma de fogo, outro é o penetrante, arma branca e outro é o trauma contuso. Aí você consegue aprender a conduta, senão você não consegue aprender de jeito nenhum. São fluxogramas diferentes. Até eu acabei de lembrar, já que agora que o senhor comentou, dentro de ferimento de arma branca também. Outra coisa é que algumas bancas ainda tem aquela conduta, né? Penetrou a ponerose, é laparotomia. Enquanto outras bancas têm adotado a conduta mais moderna, vamos dizer assim, né? Que é o manejo não operatório seletivo, mesmo que o paciente tenha penetração da face, né? Então esse é outro lugar onde a gente tem que buscar as provas anteriores daquela banca para saber qual que é a conduta deles. E o último aqui que eu lembrei também de queimadura, às vezes eles colocam lá, pedem o tempo, né, de infusão, a velocidade de infusão da solução, e você, metade do volume de 24 horas é em 8 horas, mas é em 8 horas do evento da queimadura. Então se esse paciente chegou para você já com 2 horas, você vai administrar aquela primeira metade em 6 horas, porque é nas primeiras 8 horas da queimadura, não nas primeiras 8 horas do atendimento do paciente. Então as coisas que são mais padronizadas, que tem a conduta mais ok, que é o trauma, é onde entra a pegadinha maior, entendeu? Porque aí ele tem que dificultar de alguma forma. Geralmente é isso que a gente vê. Em outras situações, você tem pegadinha, mas tem menos, né? Menos pegadinha. Abdômen agudo, pensar assim, abdômen agudo, qual é a pegadinha que tem? Às vezes tem, assim, um exame inadequado, né? Era para ter feito um ultrassom, aí não faz ultrassom, faz uma tomografia. Aí você tem que fazer um ultrassom se for uma doença de via biliar, por exemplo. Às vezes não vê na tomografia. Então, às vezes a pegadinha é você dá um resultado de um exame que é inadequado, como o FAST no trauma. Isso acontece em abdômen agudo às vezes. Então, uma suspeita, por exemplo, de uma diverticulite. Aí, fez um raio-x e não viu nada. Ok, não vai ver nada mesmo, raio-x numa diverticulite não complicada. Então, assim, ele dá um exame que não é o exame apropriado e diz que está normal. Aí o candidato fica perdido. Então, é uma forma de deixar a questão mais difícil, mas que não mede nada o conhecimento, mas que, infelizmente, cai. Então, fica atento. Tem um caso clínico, tem que fazer tal exame. Não fez tal exame, esse outro exame não é o indicado, então eu vou desconsiderar e vou atrás. Então isso é uma pegadinha muito grande, ter o exame, um resultado de um exame que não vai nem vem, que não muda a conduta. Essa é uma pegadinha que cai muito em abdômen agudo também. Isso aí cai bastante, isso aí.
E essa questão do tempo eu achei muito interessante, porque às vezes o aluno perde uma questão por essa bobagem, né? De não se dar conta que já se passaram 2 horas, né? Então, é importante lembrar, né, a sequência do que está sendo escrito no enunciado da questão para não perder esse tipo de questão. A reposição volêmica é muito controversa, porque agora mudou, a TLS não faz mais a fórmula de Parkland, né? Ela baixou de 4 para 2 no adulto, né? Então já é uma mudança importante. Tem a questão do tempo e tem outra questão que é a seguinte: a fórmula de Parkland é a fórmula da reposição. O soro de manutenção vai por fora. Então, em prova prática, se o paciente vai ficar em jejum, você não vai dar só o Parkland, vai dar o Parkland mais o soro de manutenção. Se ele está comendo, tudo bem. Mas, então, o Parkland é reposição, tem a manutenção. Então, é um pouco complexo esse cálculo. E na prática, na vida prática, é uma maneira de você começar uma reposição, depois o paciente vai para UTI, vai ver débito urinário, ver outras coisas, você vai fazer a reposição com base nos parâmetros vitais do paciente. Mas para a prova, essa dica do tempo, da superfície corpórea correta, isso aí é muito importante. E na mudança que teve na TLS, 10ª edição, e que é uma das mudanças mais importantes que houve aí nos queimados nos últimos tempos. Né? Muito bom. É outra dificuldade que às vezes eu vejo os autores colocarem é omitir muitos dados do enunciado para o aluno tentar chegar ao diagnóstico com o mínimo de informações possíveis. Então, eu já vi algumas vezes questão de trauma torácico sem dar ausculta torácica, sem dar percussão, perguntando se é hemotórax maciço ou pneumotórax. Dá para diferenciar? Dá, mas você tem que ficar mais atento a alguns sinais, né, que às vezes você vai ter uma pequena informação só que vai diferenciar 2 condições, né? Abdômen agudo também, às vezes ele dá não dá nem o exame físico e quer que você defina qual que é a causa do abdômen agudo. Então, realmente tem uns enunciados que são feitos assim para dificultar a vida do aluno, né? É porque não é o caso clínico real. Ali não tem anamnese, exame físico, os complementares. Tem alguns dados que você tem que ver o que mais se encaixa com aquilo. E o segredo é procurar a palavra-chave. Procurar o dado ali que diferencia. Vai ter sempre uma tríade de Beck no trauma torácico, né? Você vai ter alguma coisa aí, um desvio de traqueia, é pneumotórax hipertensivo. Então vai ter um dado que não tem numa situação, mas tem na outra. E você tem que escolher a melhor opção, né? Então outra coisa que o aluno tem dúvida, dificuldade é assim, ele quer a opção perfeita, o aluno que é mais perfeccionista, ele quer o corretíssimo. Não tem. Ali é melhor opção. Qual é, meu amigo? A melhor é essa aqui. Então vai na melhor. Mas pode ser isso também, mas a melhor, mais provável é essa aqui. Então o aluno ele tem que encarar que é uma dança com o examinador. Então o examinador quer ir pra cá, vai pra cá. Quer ir pra lá, vai pra lá. Não é uma briga. Se o examinador for pro lado, se for pro outro, a dança não vai dar certo. É o mandamento do provérbio. O mandamento do provérbio é não brigarás com a questão. Isso, então você tem que Esse é o primeiro mandamento do provérbio. Ele tá indo pra cá, eu vou pra cá também. Ele tá indo pra lá, então tem que ver pra onde ele tá indo. Então eu acho que é tranquilidade, né? E a questão do queimado, voltando ainda, tem um outro aspecto de pânico, que é que o cara tem que fazer uma conta na prova. E daí, tem aluno, principalmente em prova prática, eu faço aqui treinamento prático direto, o cara fica em pânico, porque tem que calcular 70 vezes 2. Nossa! E o cara fica em pânico. Por quê? Porque tem pânico porque vai ter que fazer uma conta. E aí não tem computador. Então, assim... Sendo que para entrar na medicina ele fez uma prova que caía lá trigonometria, análise combinatória, e agora para fazer uma conta simples, né? Entra em pânico. Mas ele quer se livrar daquilo. Então, quando bota uma conta na hora, o cara se confunde e fica morrendo de medo. É engraçado. Então tem um aspecto psicológico do queimado, tem tudo isso aí do cálculo. É isso aí. Muito bom, gente. Acho que assim, foi super elucidativo aí, né, pro pessoal. Acho que a gente conseguiu transitar aí sobre pontos bem importantes aí dentro da área de cirurgia. Acho que a gente trouxe bastante dica aí de estudo, dica de questão, dica em relação aos temas, né? E acho que foi muito enriquecedor aí para todo mundo. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Professor Cássio, professor Zé Américo, muitíssimo obrigado. Galera, continuem acompanhando a gente vai estar sempre produzindo cada vez mais material aí para vocês, para realmente a gente poder construir juntos, né, uma estratégia bacana, legal de estudos, a gente tentando aí mitigar as dores em relação a esse processo, né, de preparo, e contem sempre com a gente, contem sempre com a Medcel aí para a gente poder realmente trazer o que tem de melhor, né, do nosso conhecimento, da nossa expertise de todos esses anos aí para o estudo de vocês. Muito obrigado.